A Ronda do Consumidor está no bairro Icaivera, na porção de Betim, porque esse bairro tem uma parte em Betim e uma parte em Contagem. Ao meu lado está a senhora Valquíria Marques, que é consumidora da Mix Celulares, empresa localizada aqui no bairro Icaivera. Em mês 7, 30/7, tá? Então julho de 2024, a senhora Valquíria procurou a Mix Celulares porque o seu aparelho de celular, que é um Redmi Note 10 Pro Max, estava com um defeito no flex, não é isso? Perfeito. Então seria necessária a troca da tela. Procurou a Mix Celulares essa data e o que aconteceu depois disso, Valquíria? Foi feita a troca de tela perfeitamente. Ela começou a dar problemas em questão de toque screen, toque fantasma. Ok. Foi feita a troca pela segunda vez, continuou dando o mesmo problema. E foi feita a troca pela terceira vez. Ok. E o valor que você havia pago em 30/7, R$420. R$420. Ok, tá. Problema na terceira vez? Entrou em contato com eles? Sim, continuou com toque fantasma, toque screen dando defeitos. Comuniquei à loja e ela disse que iria passar para o dono da loja para ver o que poderia ser feito. Ok. Nesse aguardo de resposta, no outro dia a tela simplesmente apagou. Não funcionou, não ligou, não teve mais nada. E aí começou todo o transtorno. Ok. Você então procurou a empresa e falou, olha, agora a tela apagou completamente. Começou-se então uma busca por diagnóstico, é isso? Isso, foi uma busca de diagnóstico para ver o que teria acontecido. Entreguei o telefone na mão deles, eles falaram que iriam verificar o que tinha acontecido, ocorrido, né? Em si, quem mexe no aparelho disse que não estava chegando energia no aparelho. Mas mesmo assim ele iria abrir o aparelho para confirmar esse diagnóstico. Logo em seguida ele disse assim que não era isso, que eu deixei o aparelho cair e a placa saiu do lugar. Certo. E que teria que pagar um valor de R$250 para fazer essa manutenção na placa. Certo. Você recusou porque você não deixou o aparelho? Eu falei com eles que eu não deixei cair, né, e que eu não teria esse valor. Sim. Nisso aí ela falou comigo assim que seria esse valor para consertar e que qualquer coisa ela ia me dar o laudo. Entendi. Só que ela não me deu o laudo. Certo. Entendeu? Tá, e aí então esse argumento aí de que você supostamente teria deixado o aparelho cair, que não aconteceu de acordo com o seu relato, Sim. não foi o último diagnóstico ainda, né? Não. O que aconteceu depois disso? Depois disso, questionei, falei que eu queria meu aparelho consertado, que eu não deixei cair. Sim. Logo em seguida entraram em contato comigo a dona da loja. Sim. E ela falou comigo que ela ia arcar com esses custos, né, pra gente não ter nenhum conflito, que eu já era cliente da loja, eu nunca tive problemas com eles. Sim. E ela me pediu de 5 a 7 dias para estar resolvendo o meu problema. Eu aceitei. No quinto dia, eu mandei uma mensagem no aparelho do meu filho e perguntei como está o andamento. E me mandaram um áudio do suposto técnico, outro técnico, né, que é especialista em placa, e o mesmo me informou que até a placa dele estava toda derretida, derreteu tudo e que não haveria mais conserto. Certo. E a empresa então não arcou com a responsabilidade, sendo que você trouxe o aparelho funcionando, porém o único problema era a tela. Isso. E agora tem um aparelho completamente inútil. Inutilizado. Tá certo. E o aparelho está lá com eles? O aparelho está lá. Desde então, dessa última vez com a tela apagada que eu entreguei para eles, eu não coloquei a mão no aparelho mais. Tá ok, tá, pessoal. E esse aparelho que ela trouxe para o conserto, ele estava no mercado, para ela custou cerca de R$2.100 e hoje o Gabriel fez uma pesquisa aí, é um aparelho que estaria por volta de R$2.300. Artigo 14, responsabilidade da empresa. Vamos ver o que eles vão propor lá, porque não tem acordo com eles até agora. Não, o acordo seria me devolver o aparelho estragado, inutilizável, e o valor da tela que eu paguei. Entendi, Somente não faz sentido, isso. né? Porque a empresa que teria ocasionado os danos ao aparelho. Peço que vocês acompanhem então mais uma reportagem para a Ronda do Consumidor. Olá, sou Antônio, sou aqui do município de Caucaia, no estado de Ceará. Caucaia fica na região metropolitana de Fortaleza. Assisto todos os dias o programa Ronda do Consumidor. É um programa, ao meu ver, didático, onde a gente aprende muito sobre os direitos do consumidor.
E como diz o ditado, né? Quem não gosta do Ronda do Consumidor, boa gente não é. Eu gosto muito do programa, aprendo muito, inclusive propago para outras pessoas que conheço para assistir também. Continue aí na luta, na defesa, que vai ter muita gente aí apoiando o programa que defende os direitos do consumidor. Até mais. Estamos chegando a Mix Celulares. Deixa eu ver quem pode. Vamos lá, Valquíria. Boa tarde, com licença. Estou bem, e você? Tá, tudo bem. Tem um problema de prestação de serviços? Quem pode conversar comigo? Prestação de serviço? Isso. Cara, eu sou funcionário, eu posso falar com minha chefe. Tá, eu aguardo então. Obrigado. Se eu quiser terminar o atendimento e eu te explicar aqui também, né? Já conversou com esse rapaz alguma vez? Já. Tá. Da primeira vez que mexeram no aparelho, ele disse que foi ele que mexeu. Tá, então ele está ciente da situação. Ok. Passa a ele aqui, viu, Ju? Tudo bem, obrigado. Pode só fazer. Boa tarde. Quem vai falar comigo agora ao telefone é a senhora Ivaneide Júnia Gonçalves Santos. Advogada, sabiam disso? A dona da empresa é a advogada. Senhora Ivaneide Júnia, um advogado deve ser a pessoa mais comprometida com o direito, com a lei, em respeitar o ordenamento jurídico. O que a empresa da senhora tem feito não tem demonstrado esse apreço. Então, como advogada, honre o juramento que a senhora fez de respeitar o direito. Ao final, vocês vão entender ao final dessa reportagem, quando saímos, fomos abordados por uma pessoa e vocês vão entender então que o problema não é apenas da senhora Valquíria. Então, senhora Ivaneide Júnia Gonçalves Santos, advogada, respeite o direito. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu falo com a senhora Júnia? Sim. Tá, eu sou o Mendes da Ronda do Consumidor. Eu estou com a senhora Valquíria aqui no estabelecimento Mix Celulares. A senhora está ciente da situação dela? Não, você pode me passar, por favor? Tá, a senhora Valquíria, no dia 30/7, ela deixou um aparelho celular aqui, que é um Redmi Note 10 Pro Max. E esse aparelho foi deixado aqui para troca de tela, certo? Certo. E por 3 vezes ele precisou retornar porque apareceu aquele fenômeno chamado de tela fantasma depois dessa manutenção de vocês. Até que na 3ª vez apagou, né, a tela e ela trouxe aqui em busca de um diagnóstico, né, do que estaria acontecendo. E ela informa pra gente, inclusive tem um boletim de ocorrência aqui em minhas mãos, que vocês mudaram o diagnóstico 3 vezes. Inclusive, alguma vez disse que o aparelho teria sofrido queda, o que não aconteceu. Depois que o aparelho fora exposto ao sol, que também não aconteceu. E, por fim, que a placa estaria toda derretida. Né? E ela está sem a manutenção e sem o exercício da garantia. Inclusive, na última data, em outubro, o aparelho está aqui desde essa data, né, sem que a senhora Valquíria tenha o seu direito resguardado. A gente queria ouvir de vocês o que está acontecendo. Com quem eu falo? Bem Mendes, da Ronda do Consumidor.
Ô, bem, a história não é bem essa, não. Mas a gente já propôs para ela procurar os direitos dela e a gente tem todas as fotos, tudo certinho. Já passamos a nota fiscal para ela. A história não foi assim, não. Eu tenho as conversas aqui também, não sei se ela te passou todas. Sim, ela Mas passou pra como- gente todos os documentos aqui, senhora Júnia, e ela está procurando os direitos dela dessa maneira, né? A Ronda do Consumidor está aqui no estabelecimento da senhora, esse é o primeiro Tudo passo. bem, tudo Tá, bem. a senhora disse que a história não é bem assim, qual é a história? Isso. Não, eu não tenho que falar com você sobre isso e eu vou te pedir a retirada do meu estabelecimento, tá bom? Eu já vou conversar com a Valquíria, ela tem meu contato, fizemos contato sim, tá? E a história não é bem assim, mas ela pode e deve, né, tá exercendo os direitos dela. Não entendi, passou um caminhão aqui. Oi. Pode falar, fala de novo. Então, a dona Valquíria, ela tem o meu contato, ela pode estar me ligando e conversando comigo. Não, Tá bom. ela já tentou contato com vocês, inclusive em outubro, ela passou as mensagens pra gente. Senhora Júnia, o papel da Ronda do Consumidor, o papel da Ronda do Consumidor é o quê? A senhora conhece o trabalho da Ronda? Não. Tá, então, nós somos uma equipe de jornalismo, essa reportagem vai ser publicada do jeito que está. A gente vem ao estabelecimento para quê? Para dar a oportunidade a vocês, até porque a praxe, muitas vezes acontece do estabelecimento fazer isso que a senhora está fazendo, que recebe a oportunidade de resolver o problema da melhor maneira A dona possível. Valquíria já teve a proposta de receber outro telefone e ela não quis. Eu não tô entendendo o que ela tá querendo. Não, a proposta que vocês passaram para ela, de acordo com ela, foi o quê? Fazer a devolução do aparelho dela do jeito que está, então ele está completamente inutilizável, e passar a ela o valor da tela, que foi de R$420. Só que isso não tem amparo na lei, o artigo 14... Não, senhor. Hum. Não, senhor. Inclusive, ela ficou de escolher um telefone. Ela ficou na loja, nesse dia eu não estava, para escolher um outro aparelho. Sim, falaram E aí para eu ela não que era vi para ela pagar. Pode falar Não, para não ela, era pra senhora ela Valquíria. pagar, não. Tá. Não tenho interesse. Pode continuar conversando comigo para não ficar um disse-me-disse. Não Vamos entendi. concluir aqui. Para não ficar um disse-me-disse, vamos concluir a conversa aqui entre a gente. Não, mas é porque a senhora, eu estou fazendo o papel de jornalista. A senhora está fazendo alegações sobre a senhora Valquíria, eu estou apresentando para a senhora o que ela disse. Ela disse sim mesmo, que um senhor que estava aqui se ofereceu, certo? Falou para a senhora assim, olha, vai ter que dar um aparelho novo a ela. Aí se ofereceu a olhar esse aparelho, e aí, enquanto ela foi buscar o seu filho na escola, quando ela retornou, a proposta era o quê? Depois de terem visto o valor do aparelho. A proposta era o quê? Tirar o aparelho para ela e ela fazer o pagamento. Isso não faz sentido. Tirar o aparelho para ela não foi assim, pelo menos que não foi passado, não foi dessa forma, não. Ela estava Inclusive, eu já tinha autorizado a essa entrega do telefone e ela falou que não iria querer mais. Tá, então tudo bem. Então vamos lá, senhora Júnia. A solução que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor exige é justamente essa. Então a senhora faz o reembolso do valor do aparelho para ela, que é R$ 2.100, e o caso fica encerrado. Sim, ok. Tá, a senhora vai fazer via Pix? Como vai ser? Não, 2.100 que vale o telefone dela, mas não vale nunca. Não vale nunca. Eu vou encerrar a ligação, o senhor pode concluir e se retirar da minha loja. Não, eu não vou me retirar, eu não vou me retirar daqui. Não vou me retirar. Se a senhora não propuser uma melhor solução, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um outro boletim de ocorrência e a senhora vai responder judicialmente. A senhora vai responder judicialmente, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que a senhora está demonstrando nessa ligação é o quê? Quem vai assistir essa reportagem são centenas de milhares de pessoas que pode, ao deixar, não, mas o compromisso maior de um empresário deveria ser resolver o problema do consumidor. Pode certo. fazer o que você achar de direito, tá bom? Um abraço. Tá. Gente, então aqui, olha só, vamos entrar ao vivo aqui para a Ronda do Consumidor? Vou entrar ao vivo aqui, que eu quero conversar um pouquinho. Como é o nome do senhor? Rafael. Rafael. Me dê aqui, nós vamos entrar ao vivo aqui. Olha, grande, ela é minha chefe, funcionária, ela falou para não conversar com vocês. Mas eu não estou querendo conversar com o senhor, não, obrigado. Eu vou conversar aqui com a audiência, tá? Perfeito, tudo bem. Até que a empresa tenha responsabilidade, e aí vocês chamam a polícia também para fazer outra ocorrência. Você aqui do Icahivera, o risco que você corre se você fechar negócio com amigos celulares. Você que pegou a reportagem no meio, deixa eu explicar para vocês aqui. Vá preparando aqui, Isaac, por favor. A senhora Valquíria, ela deixou... Oi? A senhora Valquíria, ela deixou o aparelho aqui... Por favor aqui, Valquíria. Ela deixou um aparelho aqui
que era um Redmi Note 10 Pro Max, certo? Para manutenção da tela. Depois disso, por 3 vezes, o problema persistiu, ok? Certo, é isso mesmo, né? Isso. Ela trouxe aqui ainda com bastante tranquilidade para que eles resolvessem o problema dela. Na 3ª vez, já começou então a busca de um diagnóstico. Por quê? Porque a tela apagou completamente. A busca por um diagnóstico. Foram apresentados 3 diagnósticos e nenhum desses diagnósticos respaldados por um documento chamado laudo entregue à consumidora. Você recebeu algum laudo falando assim, o problema é esse? Não, né? Então vamos lá. Qual foi a primeira justificativa que eles tentaram passar para você? O problema era? A primeira justificativa é que não estava chegando carga no aparelho. Não estava chegando carga no aparelho. Então, o problema é esse. Mas entregaram um documento escrito sobre isso? Não. E aí? Aí ele disse assim, né, foi me passado que para confirmar iria abrir o aparelho para verificar realmente essa informação. Abriram o aparelho e falaram assim que eu deixei meu aparelho cair e que foi deslocado a placa. Segunda justificativa, então, é quase que se fosse, sim, um bingo de isenção de responsabilidade. Cada hora você fala uma justificativa, você está falando para alguém que é leigo, que não entende de celular, de manutenção de celular, então pode ser que essa justificativa cole, né? Então não funcionou a primeira, que era não estar passando carga, aí vamos trazer outra carta, que é o quê? Isso aqui na verdade foi porque você deixou o aparelho cair. Mas isso tudo sem os documentos que a lei exige, que é o quê? O checklist de entrada do aparelho, foi feito o checklist de entrada do aparelho aqui, um documento entregando para você qual era o diagnóstico inicial? Não. Não. E também nem um laudo para falar assim, olha, está aqui, foi feita uma perícia nesse aparelho e o teu problema é esse, logo nós não temos dever de garantia. Nada disso. Como ela disse, não, eu não deixei meu aparelho cair. Então me dê 5 ou 6, aliás. Não, aí pediram falaram assim que para mim buscar um aparelho. Sim. Aí eu falei, ou então pagar R$250 para fazer a manutenção da placa, colocar no lugar e fazer o que tem que ser feito. Eu não Certo. aceitei. Perfeito. Ela não aceitou. E aí chegaram por fim com a última justificativa, que é o quê? A sua placa está toda queimada. Derretida. Derretida, aliás, toda derretida. E o aparelho tá aí. Então, que tipo de empresa é essa que, depois de ter feito tudo isso, vem uma equipe de reportagem para dar a oportunidade à empresa para se manifestar, e aí encontra uma responsável pela empresa, que deve ser proprietária, então, a senhora Júnia, que ela diz o seguinte, olha, foi proposto para ela fazer o pagamento do celular. Aí eu digo, não, então é isso mesmo que a gente está querendo aqui hoje. O aparelho dela custa R$2.100. Mas não custa R$2.100 nunca. E dá uma risada debochada e depois decide por encerrar a ligação e querer determinar que a gente saia da loja. Então a gente não vai sair da loja, nós estamos na Mix Celulares, já tem um boletim de ocorrência feito, nós vamos fazer um outro boletim de ocorrência agora falando sobre essa situação, nós vamos acionar aqui a Polícia Militar, e vocês vão vendo o nível do amadorismo de empreendedores no Brasil. É um nível de amadorismo, de irresponsabilidade grandioso. Nós estamos falando de uma consumidora que usa o telefone para trabalho e está tendo problemas por falta deste aparelho. A empresa, ao causar um problema ao consumidor, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores. É um dever. Olha aqui, está escrito. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. E aí, lá atrás, no parágrafo 3º, o texto da lei diz que o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, então isso é via laudo. E terceiro, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro também via laudo. O senhor pode abaixar o volume do som? Por questão de educação, né? Porque a gente está aqui conversando. O senhor pode abaixar o volume do aparelho, por favor? Obrigado. E aí, mais um amadorismo, né, da empresa. Então, pessoal, nós estamos ao vivo aí para a Ronda do Consumidor, que é o quê? A empresa,
dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, e a proprietária, sei lá quem, responsável, não sei, se acha no direito de achar que está tudo certo, e não está. Por isso, Valquíria, que os meninos estão acionando a viatura ali para a gente fazer um outro boletim e proceder judicialmente, tá? Por isso, Valquíria, que quando os processos chegam à justiça e a justiça decide pesado contra fornecedores irresponsáveis, a Ronda do Consumidor faz questão de voltar ao estabelecimento e fazer uma nova reportagem demonstrando quão mais caro ficou para a empresa ter passado uma postura irresponsável, de descompromisso com a lei, e é sempre mais caro, porque no caso desse aqui, deixa eu só explicar para a Valquíria enquanto eles aguardam a chegada da viatura de polícia aqui. Ó. Valquíria, aqui, como o artigo 14 fala sobre a responsabilidade objetiva, em um processo judicial, a gente apresenta todas essas provas, certo? Que você tem aqui, que são provas fidedignas, né? A empresa não comprovou que ela não tem responsabilidade sobre o problema causado no seu aparelho, e aí, em juízo, a gente pede indenização por você, indenização por dano material, que é o seu aparelho que você perdeu, e ainda indenização por dano moral, que a justiça aprecia e analisa todo esse transtorno que você está tendo, e às vezes o juiz pode conceder ainda uma indenização a título de dano moral, tá? Então vou aguardar aqui, pessoal, você tem tempo para a gente aguardar? Tem, sim. Então tá bom, a gente tem tempo para aguardar. Eu não comecei esse trabalho ontem, eu comecei esse trabalho tem 6 anos. Antes, eu estressava muito mais com empresas irresponsáveis. Hoje, eu já aprendi a forma como se faz. E a forma como se faz é o quê? Deixar com que a própria audiência julgue que tipo de empreendimento existe no Brasil, né? Eu, Ben Mendes, jamais faria negócio com uma empresa que está claro o meu direito e a empresa tenta postergar ao máximo. Jamais faria. Mas a audiência tem um poder discricionário para analisar isso. Vocês já acionaram aí? Ah. Tá, vocês conseguem rotear? E aí, o que acontece? Tá, mas em algum dos outros? Vê daqui, então. Nós estamos na Mix Celulares, que fica no bairro Icaivera, Betim. Certo? E a alternativa da senhora Júnia era: vocês se retirem aí da minha loja. Se a senhora quiser um lugar onde a senhora exerça completo domínio e autoridade sobre esse lugar, se chama sua casa. Tá certo? Enquanto a senhora tiver um estabelecimento comercial, está em vigência o Código de Defesa do Consumidor, que determina que isso aqui é norma de ordem pública e interesse social, então esse espaço aqui é acessível ao público para atendimento de clientes. Então a senhora simplesmente não pode dizer assim, se retirem da minha loja, como se a senhora tivesse um poder supremo, não. Nós sairemos aqui quando nós tivermos feito o que nós precisamos fazer. Essa aqui, por favor. Você tenta alterar aqui ele deve estar no... Aqui, é por causa da cidade. Entendi. Tá ao vivo, Isaac. Ah, tá, entendi. Tá. Boa tarde. Nós estamos no bairro Icaivera, precisando de uma viatura da Polícia Militar para fazer um boletim de ocorrência numa situação que envolve o direito do consumidor, por favor. O que está acontecendo?
A consumidora, ela está com o aparelho aqui na empresa que o exercício da garantia lhe foi negado. Ela tem direito a um outro aparelho porque eles causaram um dano irreversível no aparelho dela. O aparelho está aqui, eles não fizeram o exercício do artigo 26 da garantia. Então pode ligar para o PROCON 1512 e deslocar para a Não, base mais próxima. na verdade, quem está falando comigo? É Luciana. E o senhor? Qual que é o seu Luciano, nome? eu sou o jornalista Ben Mendes e também sou advogado. Da onde? Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Nós estamos fazendo uma reportagem nesse momento. A recomendação, inclusive, do comando da Polícia Militar é de que, neste caso, é necessário, no local dos fatos, acionar a Polícia Militar para ser feito o boletim de ocorrência, porque esse é um dos papéis da Polícia Militar, inclusive. Qual que é a cidade? É a cidade de Betim, bairro Itaivera. Nome da rua? Tá, só um minutinho. É Rua Saicaba. Não entendi. Saicaba, escreve S... Com A? Não, S-Y-C-A-B-A. Não deu para entender, professor. A ligação está um pouco longe. Tá, é eu- S de faca, Y. Não, S de sapo, Y-C-A-B-A. Ah, sim. Avenida, né? Isso, número 12, Qual que é o número? 1252. Eu não entendi seu nome. É Ben Mendes, eu sou jornalista da Ronda do Consumidor. Ben Mendes. Qual que é o nome do estabelecimento? Mix Celulares. O cliente comprou um celular que apresentou defeito, foi isso? Não, ela deixou o celular aqui para manutenção e aí no final o celular está inutilizável porque a empresa causou danos irreversíveis ao celular. Está com eles até hoje e eles não exercem a garantia. Você sabe o valor que ela pagou? O valor no primeiro serviço foi R$ 420, mas o celular custa R$ 2.100. Aí eles não querem dar o estorno e nem efetuar a troca. Isso, Ou dar um lucro. Exato. E quem está aí, o proprietário do estabelecimento? Está um funcionário e a proprietária falou pelo telefone e não vai resolver a situação também hoje. Mas o funcionário responde por ele. Sim, sim. Ok, pode aguardar. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau. Segura aqui, por favor. Pessoal, eu quero conversar um pouquinho sobre as atribuições legais da Polícia Militar, porque em situações como essa, às vezes eles tentam falar isso para o consumidor, né? Não, isso não é caso de polícia, PROCON, enfim, mas não é bem assim. Eu só estou tentando resolver uma situação aqui de conexão para a gente começar a live. Eu já vou explicar para vocês acerca de uma atribuição constitucional da Polícia Militar que é para atuar nesse caso aqui também. Só um minutinho, tá, Valquíria? Ok. Tem? Deixa eu ver. Entendi. Tá, então eles devem deslocá-la. Vamos aguardar. Ah. Tá. O seu roteador é porque... Tá. É, né? Tá. Olha o kit da vassoura! Eu acho que vai dar agora aqui. Olha o kit da vassoura!
Estamos ao vivo para a Ronda do Consumidor, no bairro Icaivera, Betim. E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Só vou pedir que quanto mais pessoas chegarem, vocês sinalizem aí com o like e com um comentário, para a gente saber quantos de vocês estão aí. Nós estamos em um lugar que se chama Mix Celulares. Isso, boa tarde. Boa tarde. Mix Celulares. Ao meu lado está a senhora Valquíria, certo? Isso, ao vivo, Valquíria. A senhora Valquíria é consumidora de uma loja aqui do Icaivera, que é a Mix Celulares. A gente chegou aqui para tentar resolver a situação da senhora Valquíria, fui posto em contato via telefone com uma pessoa, é a proprietária, a Júnia? A Júnia, que é proprietária do estabelecimento, que simplesmente se eximiu da responsabilidade, fez algumas alegações que não compactuam com o que foi alegado e comprovado pela consumidora, e ao final só falou para a gente sair do estabelecimento dela. E aí nós decidimos por abrir essa live para conversar com vocês e fazer um boletim de ocorrência. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que está acontecendo, tá? Eu tenho aqui um boletim de ocorrência que foi feito aí contando sobre a questão puramente comercial, né? Senhora Valquíria, que está aqui ao meu lado, ela, no mês 7 de 2024, deixou um aparelho celular aqui mesmo. É isso, Valquíria? Perfeito. O aparelho da senhora Valquíria estava com um problema como é que é o nome do? Do flex, que é da tela, vou falar assim, problema da tela. Então, decidiu contratar a troca da tela. Essa tela, depois que foi trocada aqui pela Mix Celulares do Icaivera, Betim, ela apresentou defeito 3 vezes seguidas. 3 vezes. Então, touch fantasma, né, que é aquele defeito que é comum quando há uma troca de tela de forma inadequada. Depois desses 3 problemas da tela, tem alguém esperando para a gente estar? Depois dessas 3 trocas da tela, ainda não tinha um diagnóstico do problema. Por quê? Porque a tela apagou de vez. Começou-se então a busca por qual é o real problema desse aparelho, demonstrando então desde já uma falta de profissionalismo da empresa. Eu não tenho como fazer meias palavras, principalmente diante do que eu estou vendo aqui. Por quê? Porque isso deveria acontecer no princípio, certo? Então, quando o consumidor traz o equipamento, então ele tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um checklist de entrada desse aparelho, tem que fazer um diagnóstico e aí faz-se o orçamento para solucionar o problema do consumidor. Não foi feito isso. Então começou-se a busca pelo diagnóstico. Qual foi o primeiro diagnóstico que te passaram, Valquíria? O primeiro diagnóstico, depois da tela simplesmente apagar, foi que não estava entrando energia. Certo. Não estava entrando energia. Aí você se coloca no lugar da consumidora. Ou no meu lugar, por exemplo, eu sou jornalista, sou advogado, a consumidora não é técnica de celulares. Se uma pessoa fala para você que não está entrando energia aqui, você não sabe se está de boa fé ou de má fé. Você vai acreditar, né? Por isso é que a lei fala assim, tem que ter um documento, certo? Um laudo, um documento, falando o problema é esse. Fizeram o documento? Não. Não fizeram. Pois bem, falaram que era o problema da energia. E aí, depois? Aí depois foi me passado que ele abriu o aparelho para verificar realmente o que estaria acontecendo. E o segundo diagnóstico, no caso, foi que eu deixei meu aparelho cair e a placa deslocou do lugar. Perfeito. Então, já que não colou o argumento de... como é que é? O primeiro? De energia, não está passando energia, vamos jogar outra carta coringa, que é o quê? Seu telefone caiu. Novamente, sem nenhuma comprovação documental. Isso aqui, tudo alegações da Mix Celulares na tentativa de se eximir da responsabilidade de garantia. Ok. Caiu o celular. A consumidora, não, meu aparelho não caiu, não deixei meu aparelho cair. Aí falaram o quê? Me cobraram R$250 para fazer o reparo de placa. Eu não aceitei. Nisso, a dona da loja entrou em contato comigo, falou que ia arcar com esse custo para me continuar como cliente com ela. E passou 5 dias,
teve outro retorno que o aparelho, a placa dele, né, ela contratou um outro técnico responsável, né, e mais especialista no caso, e ele falou para ela que minha placa estava totalmente derretida e que não teria jeito, que o celular, infelizmente, não tem conserto. Perfeito. Aí o celular não tem conserto, aí você fala assim, nossa, então eu deixei meu aparelho aí funcionando, o único problema era o problema de tela, agora falam que o aparelho está completamente inutilizável. Tá, o que vai ser resolvido? Ah não, com certeza eles vão me ressarcir no valor do aparelho, não é? Porque não é isso que a lei manda no artigo 14? Não, não foi o que a empresa fez. O que propuseram a você? De primeiro momento, né, pediu para mim vir buscar meu aparelho porque não tinha conserto, infelizmente, e eu questionei, realmente ela falou para mim que ia me devolver os R$420 da tela, mas que eu poderia simplesmente pegar meu aparelho e voltar para casa, que não iriam me dar outro. Teria como, não existe isso. Perfeito. E aí, nós viemos aqui hoje com a consumidora, e na empresa tem o funcionário aqui atrás, que disse que não é responsável pela empresa, me colocou em contato com... Ah, tá, a PM chegou. Então vou conversar com os militares aqui. Segura aqui, por favor. Pode continuar transmitindo aí pro pessoal. Tá, ok. Depois a ronda do consumidor, que é errado, que não pensa no lado do empreendedor, que não pensa no lado do empresário. Conversa fiada, olha só. Se a empresa tivesse feito hoje o que ela vai ter que fazer em algum momento, em um momento ou outro, não seria necessário absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Boa tarde, como vai? Tudo bem? O senhor é o Sargento Kleber. Como vai? Muito prazer. Bem, Mendes. Cabo Rafael. Como vai? Muito prazer. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Sargento, aqui é a senhora Valquíria, consumidora da Mix Celulares. Eu vou explicar para o senhor o que aconteceu. Me presta esses documentos aí, Valquíria. Em 30/7... Isso aqui é a última. Em 30/7, ela deixou um aparelho celular aqui, que é um Red... Isso aqui é um monte de nota que tá, porque o celular já passou aqui várias vezes. Isso. O aparelho celular dela estava com problema de tela, então precisaria trocar a tela. Para poupar o tempo, senhores, mas os documentos são todos aqui, esse aparelho... Isso aqui é tudo nota de serviço tudo da Mix, loja. Isso. Esse aparelho voltou por 3 vezes e eles não resolviam o problema da tela. A tela continuava com problema. Touch fantasma, né? Ok, isso. E aí, por fim, começaram a saga de 3 diagnósticos diferentes. Primeiro diagnóstico, não está passando energia. Das 3 trocas de tela, o último telefone simplesmente apagou, não funcionou mais. Deixei o aparelho aqui com ele apagado, me deram 3 diagnósticos. O primeiro que não estava entrando energia para carregar o aparelho, mas que ele iria verificar, abrindo o aparelho, realmente o que aconteceu. Passou um tempo, ele passou para mim que eu deixei o aparelho cair e que a placa teve um deslocamento de tela. Teria que fazer um reparo de placa. E que eu teria que pagar R$250. Eu não aceitei, né? Isso. Aí o segundo? Não aceitei. O primeiro foi energia. O segundo foi que caiu e saiu a placa do lugar. Teria que fazer o reparo. Eu não aceitei pagar os R$250. Porque você não tinha deixado o aparelho cair. Não. Por fim, sargento, falaram que simplesmente o aparelho dela queimou a placa. Eles não teriam responsabilidade, mas em nenhum momento, se tiver queimado de fato a placa, foi derretido. Estava tudo derretido. Teria sido aqui. E em nenhum momento a empresa arca com o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que é o ressarcimento do prejuízo, do valor causado a consumidor. Isso aí é um desacordo, né? Isso. O que a gente faz? A gente registra o boletim de ocorrência, procura o juizado especial, procura é isso. Procon, o Procon não. Vai ser o juizado especial mesmo? Isso, porque hoje nós viemos aqui, a proprietária entrou em contato com a gente, falou para a gente sair do estabelecimento, né, que não tinha um acordo, então é só para isso, por favor. O fato e a senhora dá andamento. Perfeito, né? Combinado. Juizado especial. Vou pegar os dados da senhora e pego os dados do responsável da loja. Pois não, ok. E vamos ver o que... As notas aqui já tá aqui, tudo... Isso. Aqui, descreve, né? Tem, sim. O que... Mas aí você que fez isso pra mim, não? Isso. Tem umas medidas cabíveis. Perfeito, combinado. Acho que foi você, não foi? Acho que eu fiz CBO pra você. Foi, mas lá atrás, deixa eu só pegar os dados dele. Em outubro. Foi você que registrou para mim, não foi? Isso. Foi você que fez? Registrou esse boletim para mim. Aí hoje precisaria de constar que o aparelho está aqui. E até hoje. Você lembra, né?
Inclusive, eu estava vindo para cá, eu falei para você, deve ser a mesma pessoa. Aham. Ele é de A respeito do telefone dela, eu fui contratado, o telefone dela já estava aqui na sala. Já tinha sido mexido e eu fui o técnico que mexeu posse. Eu fui o que abriu ele de Foi novo. você que abriu o telefone? Isso, depois que ele Deu já uma teve. intenção. A segunda ou terceira, se eu não me engano. Aí, ela trouxe o técnico realmente especializado em placas e o que custou foi que o aparelho dela. Teve uma queda e deslocou o processador porque o processador estava muito quente. Isso foi o fato que o técnico falou. Ele derretiu, nunca nem, a gente nem falou essa palavra com ela. Nem falou derretido. E processador derreter, eu mesmo nunca vi na minha vida, eu sou técnico. Na conversa aí, qualquer coisa você pode puxar aí. Eu nunca vi em 3 anos de Vou informática. pegar os seus dados. Qual é o seu nome? Eu, Guilherme Rafael. Isso, ainda é verdade. Sou eu, Rafael. Rafael, posso dar só? Rafael de que? Souza Carvalho. Seu RG. Tem que ser RG? Peguei a minha identidade aqui, Acho que é isso. Vou tirar uma foto dele. Quer colocar o papel embaixo? Seus dados civil solteiro. Beleza. O senhor quer que conste o nome do senhor no boletim de ocorrência? Só se for extremamente necessário. não é Não, necessário. não, Foi? então. Achei O senhor vai acompanhar depois Achou? futuramente? Isso, A audiência judicialmente. Você que fez, Sim. nós ficamos ali umas 3 horas, não foi? Combinado. 4 horas. Combinado. O departamento jurídico da Honda que atua. Foi. Tá. Isso, ele tá pegando. A senhora pegou os dados dela ou não? Não, eu fiz o Deixa que eu BO pra pego ela aqui. aqui, eu tenho os dados dela aqui no BO. Tá tudo aí? Tá, no Você tem o BO aí? Tem o BO que eu fiz pra ela. Esse Tá. BO. Então Em espera aí que eu outubro. vou pegar o número do boletim de ocorrência. Já Ótimo. passo para Perfeito. vocês e... Tá. Combinado. Valquíria, a senhora. É, eu mesmo. Aparecida. A gente ficou ali naquela base umas 4 horas fazendo esse boletim. Ele pegou todos os detalhes. Sim. Ele escutou os áudios, Sim. viu tudo. Tá desde outubro tentando resolver. A última data foi desde A última outubro. foi outubro. Outubro. Nós estamos em fevereiro, né? Isso. E a empresa achando que está na razão. Vídeo seu. Ah, você assiste? Ah, que legal. Bacana. Fico feliz. Na verdade, a última vez que eu tive aqui pessoalmente, que me deram isso aqui, foi dia 18/9, sabe? Setembro. Que eu deixei, foi... Sim, Aí o último contato foi em outubro. perfeito. Eita, ali. Vamos passar o número. Não teve como resolver. Depois daquele dia eu vi Vitor passar aqui na frente, Vitor vir, mandei um bom dia para me pedir novamente o laudo, só que aí eu deixei pra lá, preferi não insistir. Não, só fiz o boletim. anotar o número? De? Do Número do boletim. BO? Ah, tem sim, tem. Pode ser Porque aqui eu não atrás. tenho O senhor me papelzinho. empresta a caneta do senhor? Anota, tá. Obrigado. Pode falar. 2024, né? 2024 00 00 804 804 99 99 44. 44. Perfeito. Só baixar. 24 horas, né? Pra conseguir baixar? Espero que o delegado tem que dar o aceite, né? Sim. Amanhã à tarde já tá pronto. disponível. Combinado. Tá. Sargento Cleber, muito obrigado.
Ah, foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada. É, viu? calma, Rafael. Valeu. Prazer, viu? Muito Obrigada obrigado. mais uma vez por Também. nessa aí comigo. Tá? Aqui é só embora mesmo dele, assim também. Isso, é o mesmo endereço. Combinado. Obrigada, viu? Obrigado. Mas vamos terminar gravando aqui, pessoal, como a gente sempre faz. Vamos terminar. Para baixo ou para cima? Para baixo? Tá, deixa eu terminar gravando aqui. Eu quero. Vamos fazer desse aqui. Explicar para vocês da audiência o que vai acontecer a partir de agora. Foi feito esse boletim de agora, né? Mais um boletim, Valquíria. É importante para quê? Para mostrar, inclusive no processo, que desde outubro a situação não se resolve, desde o seu último boletim de ocorrência. É engraçado que a empresa ela tem a oportunidade de resolver extrajudicialmente, né? E não resolve extrajudicialmente. Aí, quando o processo chega, o juiz determina, porque isso aqui, gente, está claro o direito, certo? Está claro o direito da consumidora aqui. Posso parar onde, Isaac? Aqui? Ou você quer que vai descer? Oi. Coisa com o meu, semana retrasada. O mesmo caso seu foi o meu. Só teve um problema aqui também? Tive, o mesmo caso dela, eu ouvi tudo. O que está acontecendo? Ele pegou o meu telefone, Só um minutinho, na tá? hora de carregar, coloquei lá, aí ele pegou e falou assim, R$80 pra arrumar. Aí ele pegou e falou assim, aí eu deixei o telefone lá, passou uns dias, mas eu fui buscar, o telefone não estava carregando. O telefone não estava carregando. Aí ele pegou e falou assim, vou tentar consertar aqui de novo. Aí Sim. passou mais um dia. Aí no outro dia eu fui buscar, chegou em casa, o telefone não estava consertando. Aí ele falou, vou ficar o dia inteiro, eu deixei que eu trabalho aqui do lado. Sim. O dia inteiro ali do lado. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu falar com você, o problema não é aqui, eu abri o telefone, só que tem um problema em cima da tela que custa R$250. Olha a Aí eu história falei se assim, então me dá meu repetindo. telefone de volta. E foi embora. Passa o seu contato para a nossa produção, pode ser? Porque o caso da Valquíria provavelmente vai em juízo. Se a senhora precisar, a gente te auxilia também. Foi a mesma coisa. Tá. Tem muita gente. O Gabriel vai pegar o contato da senhora. Tá? Como é o nome da senhora? Karina. Tá, Karina. A gente se puder te ajudar, tá? Vamos atravessar a rua aqui. Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Claro que sim, só um minutinho, Valquíria. Claro. Seu nome? Marcos Daniel. Marcos Daniel. Felizmente tem muitos. Não, foi a mesma coisa. A menina Vamos falou lá. também da prima dela. Certinho? Ah, valeu, foi um prazer, tá? Um abraço, querido. Vamos. Eu acho que atravessar vai ser difícil, Isaac, porque aqui não tem pista de. Vamos descer aqui, Valquíria. E aí, pessoal, quando vem uma decisão judicial pesada nesse sentido, a empresa tendo que fazer ressarcimento e ainda às vezes sendo condenada por indenização de dano moral, a gente vem e faz uma nova reportagem para mostrar que no Brasil o direito tem que funcionar. Não é isso não. Você vai abrir um negócio agora e vai ficar pegando o dinheiro dos consumidores, dando prejuízo aos consumidores. Estou tentando encontrar uma sombra. Vou para a sombra, depois a gente continua falando. Pode ser? Vamos caminhando aqui, Valquíria. Mas vamos lá. Então, quando vem uma decisão judicial, nós fazemos questão de vir novamente, fazer uma nova reportagem, ou para ouvir da empresa de novo. Se a empresa refletiu e entendeu que é muito melhor resolver extrajudicialmente e respeitar o direito. Por quê? Porque a consumidora tem direito, gente. E a Honda do consumidor está há 6 anos fazendo o quê? Por exemplo, vocês estão pensando aqui que acabou para o nosso relacionamento com a Valquíria? Não, de jeito nenhum. Nós vamos estar ao lado da Valquíria até a decisão final desse caso. Se a Mix Celulares refletir, a senhora Júnia falar assim, o que foi que eu fiz ali? Sabe, isso vai dar muito mais problema para mim. Entrar em contato com a senhora Júnior, ou até mesmo com a produção da Honda, e fazer o ressarcimento, resolvido o problema. Se não, o que vai acontecer? Lá no escritório da Honda do Consumidor, Valquíria, eu tenho lá um corpo jurídico à disposição de todos vocês, justamente para ajuizar gratuitamente. Por isso que eu falo assim, por isso que muita gente tem raiva da Honda do Consumidor. Por quê? Porque enquanto o processo judicial por outras vias é muito burocrático, às vezes a pessoa tem que contratar um advogado, então tem que ir na Defensoria Pública, a gente vai e oferece gratuitamente para os consumidores o acesso ao Poder Judiciário. Por quê? Porque nós acreditamos na luta pelo direito. Gente, isso é injusto, essa consumidora passar por isso. É um absurdo que ela está passando. É só você botar a mão na sua consciência, pensar,
Pensa se fosse você. É porque a gente não precisava nem ser assim, né, Valquíria? A gente não precisava pensar assim, pensa se fosse eu, porque tem um lado egoísta disso, né? A gente fala assim, se fosse eu. Não, esquece, mesmo se não fosse você, é uma pessoa, um ser humano que está passando por uma situação de tem um aparelho celular, paga para uma empresa consertar o aparelho celular, a empresa danifica o aparelho e simplesmente fala assim, tchau e benção, não tem nada a ver com isso. Isso é de se indignar. Aí a consumidora tenta resolver, não resolve. Aí a consumidora chama a equipe de reportagem para resolver, a pessoa simplesmente age de modo completamente frio, até mesmo com certo tom de descaso, e a vida vai seguir? Não, a vida não vai seguir, porque senão a gente vai destruir o conceito de sociedade. Para que a gente acredite no conceito de sociedade, a justiça tem que funcionar. E nós vamos com a Valquíria até que a justiça funcione para a Valquíria. Seja uma justiça extrajudicial, viu, Valquíria? Ou uma justiça no sentido estrito da palavra. Estamos à disposição. Tá? A sua reportagem deve ir ao ar na semana que vem. Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência, como que geralmente funciona a situação dessa aqui. Geralmente a empresa, depois que a reportagem é publicada, reflete e pensa assim, poxa, olha o que eu estou fazendo, estou mostrando uma imagem horrível no mercado, entra em contato, resolve. Mas se ainda assim não resolver, a gente vai às vias judiciais, todos os desdobramentos a gente reporta a audiência. E eu te agradeço imensamente. Imagina, é uma honra. Porque a gente que recebe o salário mínimo e ter que arcar, né? Lógico, estragou, a gente paga para consertar. Sim. Mas fica uma coisa muito burocrática e pesada para mim, porque no meu trabalho, sabe, eu preciso ter um aparelho, então vou te trocar de setor. Então, eu tive que comprar. Tem aqui no meu telefone as demandas para mim. Então, eu estava completamente sem meu aparelho de trabalho. Eu tive que me desdobrar, pedir emprestado, pegar outro e não ficar sem meu tempo. Tá vendo, gente? Então, olha só, por isso que eu, às vezes, Valquíria, eu não tenho nem muito tato para responder a pessoas que se manifestam contra um trabalho como esse aqui. Porque tem gente que não tem o que fazer, que fala, mas eu não concordo com o trabalho como a Honda. Aí eu não tenho nem muito tato, que eu respondo na lata. Porque é isso aqui, tá vendo? Você aí, o quadrilheiro que não gosta do direito, que é contra um trabalho como o da Honda, saiba você que é isso que passa os consumidores brasileiros. É uma senhora trabalhadora que correu o risco de ter uma mudança num setor de trabalho, ou talvez até mesmo uma perda ali de trabalho. Por quê? Porque o seu aparelho celular, que é essencial para o exercício da função, estava aqui precisando de um reparo e o direito do consumidor sendo desrespeitado. Aí vocês querem que eu trate hater, que eu trate quem é contra o trabalho da Honda do Consumidor com cafezinho e afago? Não, eu digo que quem é contra a Honda do Consumidor, boa gente não é. É isso que eu digo. Aqui no estado de Minas Gerais, Minas pode dormir tranquilo, eu e minha equipe continuamos trabalhando. Enquanto existirem valquírias, trabalhadoras, pessoas de bem precisando do trabalho da Honda do Consumidor, nós estaremos fortes nessa luta. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. Estamos à disposição. Deus abençoe e continue te dando essa sabedoria para nos ajudar. Viu? Amém, amém, Valquíria. Para você pode ser muito pouco, às vezes, mas para a gente é de muita valia. Amém. Muita Fico mesmo. muito Deus feliz. te abençoe. Amém. Todos vocês e toda a equipe, tá? Obrigada mesmo. Amém. A melhor coisa que você poderia falar para qualquer um de nós é isso, que o Senhor Deus te abençoe. Muito tá? mais. É na força Obrigada. dele que a gente caminha. Com certeza. De Belo Horizonte, aliás, Betim, bairro Icaivera, Minas Gerais, bem Mendes para a Honda do Consumidor.